Ora, caros telespectadores, muito boa noite. Muito boa noite, depende da hora em que vocês estiverem a nos seguir. Ah, Nós estamos aqui para poder debruçar em alguns minutos a propósito do fenômeno Venâncio Mondlane, o candidato de Chegamos em Moçambique. As eleições foram muito conturbadas. A observação internacional ou a comunidade internacional considera eleições cheias de fraude, mas é uma coisa que me leva, praticamente como observador político e analista, e não só, essa é uma das minhas casquetes, como nós falamos em francês, uma vez que eu também sou teólogo e também apologista. Então, eu venho diante de vocês, praticamente diante de vós, com todo respeito e consideração, mesmo que às vezes chamamos de vocês como uma intimidade praticamente familiar, não é? Não vos considero estranhos, mas sim pessoas que fazem parte dos nossos princípios democráticos e como famílias. E se isso tem chocado talvez alguns, peço as minhas sinceras desculpas, que há aqueles que não gostam de ser tratados por tu ou por você, não, desculpem-nos, mas pronto, era mais uma causa familiar de proximidade. Mas então, passamos para o que nós temos a debruçar hoje. Aqui é uma questão, o que nós queremos trazer aqui hoje é tentar ver as partes importantes das eleições moçambicanas. As eleições moçambicanas foram praticamente uma reprodução das eleições em Angola, mesmo que constatamos que há uma diferença, e é dessa diferença que nós queremos aqui debruçar, essa diferença que nós queremos aqui tentar trazer praticamente junto a cada um de vós. Então, o que se passa é o seguinte: todos nós vimos praticamente as eleições moçambicanas a se passarem e vimos também o processo dessas eleições, como que foi levado. Primeiro é que a Frelimo, através do Chapo, Frelimo é o partido que está no poder desde que Moçambique tornou-se independente, não é? Proclamou a independência através de Samora Machel aos colonizadores portugueses. Depois de lá para aqui tem sido o mesmo partido e chegou no momento em que o povo está cansadíssimo, já não pode mais. E como o povo já não pode mais, então encontrou alternativa. A primeira alternativa que o povo moçambicano tinha era o Renamo, através de Dhlakane, não é? Mas Dhlakane sofreu muitas baixas e acabou por dar a sua referência, deixando outras pessoas que podiam continuar com as ideologias, não é? Para a libertação de Moçambique de um regime, que é o regime do Frelimo, que é o comunista, que não quer praticamente deixar o poder custa que custa. Quer dizer que o regime de Moçambique não tem feito outra coisa senão imitar o regime angolano. Aliás, o regime angolano tem prestado serviço ao regime moçambicano para manter-se no poder. Tanto que os técnicos na área policial ou na área dos serviços de informação têm sido praticamente treinados em Angola, e Angola tem sido praticamente o professorado de Moçambique em tudo que Moçambique faz. Quer dizer, que Moçambique, os políticos moçambicanos não conseguiram praticamente fazer aquilo que os políticos cabo-verdianos e santomenses conseguiram fazer. Por quê? Porque a classe política cabo-verdiana e santomense
conseguiu entender que para desenvolver o nosso país não pode ser pela via de um só partido, os chamados partidos de libertação, que tem que continuar no poder até quando gastar-se e não poder mais. Mas deram os ouvidos praticamente às vozes da democracia, e assim esses países têm tido um sucesso nas eleições, tanto que o Cabo Verde atualmente é considerado como um dos países mais avançados e desenvolvidos dos palópios, quer dizer, dos países de língua oficial portuguesa. Por quê? Porque Cabo Verde, os políticos cabo-verdianos deram-se, todos eles chegaram à conclusão que não adianta querer manter-se no poder contra a Constituição. A Constituição é a Bíblia, vamos dizer assim, não é? Eu sou teólogo, dou isso como exemplo, mas não é assim tanto, porque se nós entrarmos na profundidade, vamos ir em outros aspectos, mas vamos dizer que a Bíblia da nação, nenhum ser humano num país, seja ele o presidente da República, está por cima da Constituição. A Constituição é a carta magna que todo cidadão, do primeiro cidadão que é o presidente da República até o último, tem que respeitar e tem que praticamente levar em conta. Mas o que não acontece com os líderes, ou os políticos, ou os partidos da independência de Moçambique e Angola. Esses dois partidos de independência, Moçambique e Angola, estão praticamente a lutar contra o vento da democracia nos seus países. Por isso é que esses países não conseguem desenvolver como deveriam e não conseguem dar a estabilidade à vida política, econômica e financeira, e mesmo a própria democracia, porque querem sempre continuar como sendo alunos no aspecto da democracia. Meus amados, as eleições em Moçambique trouxeram-nos uma grande surpresa. Trouxeram-nos uma grande surpresa, e a surpresa é Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane, um candidato que pertencia ao Frelimo, mas, vendo a sua audácia, aqueles que se consideram como, vamos falar na língua popular africana, como os mais velhos do partido, acharam que este jovem estava a ser muito não estava a seguir praticamente os passos desenhados por aqueles que se chamam veteranos do partido. Sendo jovem, eles queriam promover praticamente a democracia tal como ela é. Mas os veteranos acharam melhor criar situações dentro do partido e correrem com ele do partido. Ora, Venâncio Mondlane, sendo praticamente posto fora do partido por métodos que todos os partidos comunistas têm. Daqui a pouco também vamos ouvir que o Nandô, o Gino Carneiro, também vai se criar aí métodos para serem desqualificados, para não correrem as eleições as eleições presidenciais do partido MPLA. Isto é que são as fugas que todos nós estamos a ouvir. Prontos, para falarmos do Mondlane, as eleições, sendo ele posto fora, não desencorajou. Um jovem muito, muito corajoso. Criou o Partido Chegados. Este partido, uma vez criado, revolucionou praticamente o aspecto político em Moçambique. Porque a juventude em Moçambique começou a se ver representada por Venâncio Mondlane. Não só a juventude, toda a classe popular e não só, que quer verdadeiramente ver o país
o país desenvolver e que já deram conta que o partido e os dirigentes que dirigem esse país são praticamente, já estão cansados, já não têm mais ideias para mudarem praticamente para o melhor, não é, do país. Então, encontraram em Venâncio Mondlane a esperança. Encontraram em Venâncio Mondlane a esperança. Tal como em Angola encontrou-se a esperança no engenheiro Adalberto Costa Júnior, da UNITA. Aquela euforia que os angolanos todos tinham atrás do Adalberto Costa Júnior, ou que têm até agora, que vamos agora ver o Abel Chivukuvuku entrar em ação e a coisa vai ser um pouco complicada. Não foi à toa que ele foi nomeado, não foi à toa que se praticamente reconheceu o seu partido, o objetivo, a tática política do presidente João Lourenço, não é, o presidente do MPLA, é criar a dissensão entre os dois, conhecendo o espírito que move o Abel, não é? Conhecendo a fugacidade política do Abel Chivukuvuku. Então vamos lá ver como é que vai ser, se o povo todo, a euforia que se tinha por detrás do Adalberto Costa Júnior da UNITA vai continuar a mesma ou vai ser dividida, mas temos que pôr em conta que a UNITA é um partido que tem mais representação, é um partido de peso, é um partido de massa, um partido que tem pés no chão, e para já servir Angola não vai poder se medir com a UNITA. Se tentar, talvez algumas pessoas vão seguir, mas não assim na sua totalidade, porque a UNITA tem mais afinco e está muito mais tempo no mosaico político angolano. Então, estava a falar do Mondlane. Vamos lá ver o que é que se passa com o Mondlane. As eleições passaram-se em Moçambique. O Mondlane conseguiu levar consigo a maioria dos moçambicanos. Tanto que vimos na rua, não é? As pessoas, a multidão que seguia nos seus comícios, porque o seu projeto é um projeto de renovar a política, renovar a política moçambicana e se desfazer dos comportamentos que até hoje prejudicaram Moçambique, que não fizeram Moçambique estar praticamente no auge dos países também democráticos, que não fizeram Moçambique estar no auge econômico que deveria ter. Moçambique está ao lado da África do Sul, devia beneficiar muito da experiência, não só política, mas industrial, comercial e financeira da África do Sul. E devia ser um país, por exemplo, como a Namíbia. A Namíbia está aí ao lado de Moçambique, depois da África do Sul, e a Namíbia beneficia disto, da África do Sul, e a economia da Namíbia tem estado sempre uma economia exemplar. E o Namíbia em si mesmo tem sido um país democrático, onde o partido da independência não tem sido sempre ele, o mesmo partido, a dirigir o país. Na África do Sul, a ANC está em mãos lençóis. Então, mostra claramente que as pessoas estão decididas a avançar. Então, aqui diz que essas eleições foram realizadas, e eu não queria deixar aqui de mencionar, com a morte do advogado do Venâncio Mondlane. Foi uma morte brutal, encomendada, e não podemos dizer que são bandidos que fizeram aquilo, porque aquilo está na cara. O Frelimo, o partido do poder, é quem encomendou isto. São os hábitos que os partidos comunistas têm. Eu fico muito admirado, aqui é o meu ponto de vista, quando países democráticos, países como os Estados Unidos, apoiam regimes comunistas na África. Quer dizer que os Estados Unidos, por causa de business, ou por causa da esfera política e econômica, não é? Quer dizer, prioriza-se a economia
que a liberdade dos povos. Nós não conhecemos os Estados Unidos com essa maneira de comportar-se. Estados Unidos é a vanguarda da democracia no mundo e não pode tolerar que países que têm praticamente a doutrina e o comportamento do comunismo venham praticamente destruir, não é, os valores democráticos que todo mundo, que todos nós pedimos que sejam praticamente respeitados e sejam efetivos nos países. É uma vergonha para um país, para uma potência como os Estados Unidos, estar praticamente, vamos dizer assim, a oficializar ditaduras, a oficializar regimes comunistas, como no caso de Angola, como no caso de Moçambique. Não pode. Não é uma democracia. Todos nós, quando nós fizemos essas observações políticas, fizemos-la porque queremos que se instaure a democracia no país. As pessoas têm que ser medidas pelos princípios democráticos e não pelo comportamento vamos dizer assim, de sovageria, um comportamento onde as pessoas não aceitam o ponto de vista dos outros por causa de omitir uma opinião. A pessoa perseguida, é aprisionada, é morta, como aconteceu com o advogado do Venâncio Mondlane, o candidato a presidências em Moçambique. Uma morte comendada pelo Frelimo. Então, essas eleições, depois de serem realizadas e todo mundo, a comunidade internacional, através dos vídeos que nos chegam e através da própria população moçambicana, se tem a certeza absoluta que Venâncio Mondlane ganhou as eleições. Vou tirar a vossa atenção que o Chapo, que é o presidente atual de Moçambique, e representante do Frelimo, do partido da independência, como eles dizem, que proclamou a independência de Moçambique, antes das eleições ele tinha viajado para Angola. Esteve no Comitê Central do MPLA. Foi lá para pedir a opinião e ser instruído como deveria fazer, da mesma maneira que o João Lourenço, o presidente do MPLA, fez em Angola, seria da mesma maneira que ele, o Chapo, deveria fazer. E o comportamento no terreno que nós observamos da parte do Chapo, o representante do Frelimo, é idêntica àquela que o MPLA aplicou. Ora, o jovem que foi posto de fora pelo Renan conquistou a massa e a maioria da população moçambicana correu atrás dele porque se identifica com ele. A maioria da população moçambicana pede e nas urnas a decisão foi que o Venâncio Mondlane fosse o presidente de Moçambique. Mas infelizmente, conhecendo como é que funcionam praticamente as rédeas, ou como é que funciona, e porque o Chapo esteve em Angola e foi instruído como é que deveria fazer, então o Chapo não fez outra coisa senão repetir os mesmos métodos do Maduro no Venezuela. Por que os Estados Unidos atacam-se ao Maduro? Por que o Ocidente ataca-se ao Maduro na Venezuela? Não é? Porque os métodos que o Maduro aplica em Venezuela são os métodos que se aplicou em Angola nas eleições, são os mesmos métodos que em Moçambique foram também aplicados. Por que a comunidade internacional ataca o Maduro, condena o Maduro, não é?
Aí está a se preparar embargos contra o Maduro e etc. Mas não condenam Angola e nem condenam Moçambique pelas atitudes que foram tomadas pelos partidos da independência em Angola, o MPLA e em Moçambique, Frelimo, não é? Que foram praticamente contra os princípios da democracia e a decisão popular do povo. Os próprios militantes do MPLA sabem que o MPLA não ganhou essas eleições. Quem ganhou essas eleições foi a UNITA. E isso está inscrito na consciência de todos os quadros do MPLA. Está escrito. Mas a comunidade internacional, comprometida com os negócios de diamantes, de petróleo em Angola e de outros negócios, acabaram por fechar as vistas, deixar a democracia ser corrompida. O que é a nossa tristeza, porque o povo em Angola, seja os que estão fora de Angola ou os que estão dentro de Angola, sabem e vivem com essa amargura no seu seio, sabendo que quando eles votaram, não votaram pelo MPLA, mas votaram pela UNITA. E a UNITA era a maioria. Os votos eram claros e lúcidos que era a maioria. Era a maioria. A UNITA não precisou corromper pessoas para os seus comícios. As pessoas vinham espontaneamente, assim como aconteceu com o Venâncio Mondlane. Aconteceu nos comícios que a Frente Patriótica Unida, através do engenheiro Adalberto Costa Júnior e o doutor Abete Vucu e o doutor Filomeno Vieira Lopes. Nós vimos isso. Vimos isto. Infelizmente, a comunidade internacional fechou as vistas. Porque até hoje, a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, não apresentou as atas que provam a vitória do MPLA. Não apresentou. E as cópias das atas que a UNITA tinha foram apresentadas, houve recursos, mas como o tribunal tudo estava praticamente coordenado para fechar as vistas à vitória da UNITA e da Frente Patriótica Unida, então assim se fez. E a comunidade internacional, nem Estados Unidos, pouca vergonha para o Joe Biden. Joe Biden, o que ele fez, provou para nós os angolanos que, afinal de contas, também é um presidente corrupto. É um presidente corrupto por quê? Porque Joe Biden tem a embaixada dos Estados Unidos em Angola. Quer dizer, o representante dos Estados Unidos em Angola era também um corrupto. Tanto que depois das denúncias do engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, com a vergonha, os Estados Unidos teve que demitir esse embaixador. Porque esse embaixador, tão corrupto como ele foi, que não deu informações exatas aos Estados Unidos sobre o que estava a se passar em Angola na véspera das eleições. Dos roubos dos votos que foram feitas contra a UNITA. Estão a compreender? Então, o problema aqui é, mas mesmo assim, nós sabemos que os Estados Unidos não trabalham só através do embaixador. O embaixador pode mentir, mas existem outros serviços dos Estados Unidos que tenho a certeza absoluta e têm informado ao presidente americano que houve roubos de voto em Angola. Agora, que pouca vergonhice é essa que o presidente americano, Joe Biden, vai se deixar corromper pelos lobbies para receber o presidente angolano na Casa Branca. O presidente Joe Biden não sabe que, ao receber o presidente angolano na Casa Branca, estava a oficializar o comportamento antidemocrático que se pratica em Angola. O presidente Joe Biden não sabe, com a sua equipe, não sabe que, ao receber o presidente angolano na Casa Branca, estava
a dizer para o povo angolano que eu estou de acordo com as batotas que foram feitas nas eleições no vosso país? Eu apoio o batoteiro. Eu estou com ele. Por isso é que muitos de nós em Angola, e não só, queremos que o Donald Trump ganhe as eleições dos Estados Unidos. Embora que tem muitos negros que têm estado a dizer Donald Trump é racista. Às vezes temos que... os negros em toda parte do mundo têm que acabar com o comportamento de lamúria, o comportamento de vitimização. Têm que passar a ação em vez de se vitimizarem. E passar a ação é estarem dentro dos partidos políticos, é enviarem vossos filhos nas altas escolas reconhecidas, e esses vossos filhos têm que ser capacitados a entrar no mundo onde os outros também fazem a política e onde os outros também, no mundo decisionário, onde se toma decisões. Vossos filhos também têm que estar ali. Agora, se estarem a perder tempo com os dombolós, com os cuiduros, com andar nus nas redes sociais, e danças toda hora, festas toda hora, brincadeiras de, sei lá, porcariada lá que vocês têm feito nas redes sociais e na vossa vida comum, então não reivindiquem quando verem que os outros, seja asiáticos ou seja europeus, estiverem praticamente a dominar-vos. E não venham com a vossa vamos dizer assim, a selvageria, não é? Selvageria, não é? De lutas e tudo que quanto mais vimos em Paris ali e em outras cidades. Quer dizer, o negro só está preocupado em meter uma calça, como é que se diz, de marca, uma camisola de marca, quer andar de carro de grande calibre, quando a conta bancária não tem nada, quer dizer, quer tudo de luxo, e por isso é que vossos filhos acabam por cair praticamente nos tráficos de coisas, de produtos ilícitos, porque querem uma vida de luxo rapidamente, sem se dar o trabalho de ir na escola. Vão compreender? Esse é o problema que os negros na Europa, na América, fora da África, têm. E os que estão na África, praticamente, acabaram por se anular e entregaram-se às igrejas. Já não raciocinam mais, os milhões foram praticamente desfeitos e respira e pensa em função daquilo que as igrejas meteram nas suas consciências. Porque o pastor lhes ensinou que se vocês tirarem quer dizer, vocês têm que se desfazer, não é, da vossa própria consciência e viver apenas daquilo que a igreja diz que tem que ser. O país não pode contar com esse tipo de seres humanos. Não pode. O país não pode contar com esse tipo de seres humanos. São seres humanos nulos. Por quê? Porque os colonizadores, quando vieram na África, a arma de destruição massiva que eles trouxeram é a Bíblia. Dizendo isso, não estou a dizer que não podemos estudá-la e estudá-la para compreender, mas a Bíblia é um livro de história. Entende? E que temos que ter muita cautela de aplicar o que se deve. Ou o que é conveniente, segundo os nossos princípios. Entende? Não vamos nos anular. A Bíblia anulou o homem negro. E o homem negro tornou-se preguiçoso. O homem negro tornou-se escravo mental dos ocidentes. Porque até as fotografias que vocês adoram nas vossas casas, do tal Jesus que vos mostraram, é um Jesus de olhos brancos, cabelos lisos, um ocidente, um branco do ocidente. Vamos compreender. Por que eles vos desenham um Jesus ocidente? Para vocês se submeterem ao ocidente. Tanto que hoje, vocês os pretos,
na vossa consciência, o branco continua a ser o vosso dono. Continua a ser o vosso dono. Continua a ser o vosso dono por quê? Porque vocês lhe veneram como sendo o vosso Deus. A imagem, estou a falar da imagem. Não estou a falar do Cristo, do verdadeiro Cristo. Por isso é que eu sempre repito essa escritura que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse para poder fazer compreender os idolatras. Disse-lhes que se vocês de outra hora adoraram Cristo ou adoraram Jesus, nos dias de hoje não pode ser adorado da mesma maneira. O Jesus de Nazaré. Entende? E esse Jesus de Nazaré não era branco. Porque se vocês pegarem, mesmo a própria, pegarem na história, os homens do Médio Oriente não eram brancos. Ou os palestinianos estão a lutar aí a falar em nossa terra. Os judeus vindos depois vindos praticamente do leste da Europa, não é? Esses judeus praticamente também vieram. Mas os povos que estavam ali não eram brancos, não eram ocidentais e não eram os árabes. A invasão árabe aconteceu muito tarde. Os que estavam aí eram negros. Eram negros. Os que estavam no Médio Oriente eram negros. Que foram expulsos pela invasão, não é? Vindo praticamente das Índias e Afeganistão, enfim, Paquistão, essas áreas todas. São eles que invadiram o Médio Oriente e ocuparam praticamente o Médio Oriente e fazendo aquele povo mudar praticamente. Eu sei que vocês vejam que o norte da África também mudou de cor. Se não o continente africano era apenas de negros. O Médio Oriente, fazendo a parte do norte da África, também eram só negros. Mas hoje nos trazem um Jesus de olhos azuis, um ocidental, que quando vocês estão a orar, esse tal Jesus está na vossa consciência como sendo um branco. Como sendo um branco. Meus amados, vou passar aqui rapidamente o vídeo, que é para acabarmos. Um dia, se Deus quiser, vamos falar de tudo isto aqui. Então, aqui diz que Venâncio Mondlane, foi o nosso ministro das Relações Exteriores. Venâncio Mondlane declara-se vencedor. E o Chapo também declara-se vencedor. Bom, houve uma manifestação proclamada pelo Venâncio Mondlane essa segunda-feira para reivindicar a vitória que lhe foi praticamente retirada pelo Frelimo. Tanto que houve nesta manifestação, a polícia apareceu com tiroteios e quer dizer que não pensaram das mortes que eles causaram nos dias passados. Não pensaram nisso. Matando o advogado do candidato à presidência da República, Venâncio Mondlane. Então, houve, de facto,
houve de facto a polícia pôs-se a dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo. Enquanto isto está a demorar para se meter, para se, vamos dizer assim, como devia, eu vou vos mostrar aqui um pouco a manifestação que houve realizada pelo Venâncio Mondlane. Quer dizer que o povo todo saiu à rua para manifestar-se no que concerne, sei que a imagem deve estar lá assim muito boa, mas então esta é a imagem da manifestação. Esta é a imagem da manifestação do Venâncio Mondlane. É um povo seguindo com a determinação sobre aquilo que o Venâncio Mondlane pediu, para que o país paralisasse, para que todo mundo saísse na rua para a manifestação. Mas, infelizmente, essa manifestação foi reprimida porque, como de hábito, para intimidar as pessoas a não aceitarem praticamente os resultados das eleições reivindicadas pelo Venâncio Mondlane. A verdade é o Venâncio Mondlane ganhou as eleições. A grande tristeza é de vermos que os regimes que são conhecidos como sendo regimes totalitários têm tido o hábito de reprimirem praticamente as manifestações no sentido de intimidar as pessoas a aderirem, não é, às decisões que advêm praticamente das decisões tomadas pelo povo. Porque das intimidações utilizadas pelo Frelimo têm como objetivo fazer com que o povo aceite os resultados que já foram condenados pela comunidade internacional como sendo fraudulentas. O Frelimo, através dessas intimidações, vai querer impor-se como o MPLA impôs-se em Angola, nas últimas eleições, utilizando as forças republicanas para a causa de um partido político apenas. O que nós condenamos, né? É triste de facto vermos que as coisas chegarem neste ponto. Meus amados, por que eu estou
Por que que eu estou a querer chegar a esse ponto? Estou a querer chegar a esse ponto por quê? Porque nós também em Angola tivemos a mesma situação. Só que a diferença com a dinâmica deste jovem Venâncio Mondlane é que ele, mesmo com as dificuldades, ele quis chegar, ou ele chegou até ao ponto de sair na rua e manifestar. O que muitos de nós, nas eleições em Angola, estávamos a pedir do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Vocês lembram dos muitos vídeos? Eu também fiz um, mas a Tizé dos Santos também fez um, a dizer que estava decepcionado pela falta de coragem do engenheiro Adalberto Costa Júnior face à determinação do povo que queria sair na rua, tal como vimos hoje aqui, os moçambicanos todos atrás do Venâncio Mondlane. Então, os angolanos queriam a mesma coisa, mesmo com os canhões na rua, os angolanos não queriam saber dos canhões na rua. Os angolanos não queriam saber dos canhões na rua. O que os angolanos queriam é que o líder da oposição pudesse praticamente tomar a decisão de manifestar-se com a população na rua. É disto que os angolanos estavam à espera. Até hoje, existe uma parte, uma franja dos angolanos que andam decepcionados com o engenheiro Adalberto Costa Júnior e a UNITA e a Frente Patriótica, por não terem decidido sair na rua, como Mondlane saiu à rua com a população. E a população estava atrás dele. Estava atrás dele. Então, por que não se fez a mesma coisa em Angola? Por que por que pronto, o Adalberto Costa Júnior disse que não queria o derramamento de sangue, porque o regime estava decidido mesmo a derramar o sangue. Mas eu tenho dito e repito, o dia que isto acontecer será o fim do MPLA. O dia que isto acontecer será o fim dos dirigentes do MPLA. Porque mesmo até as casas que eles têm fora do país, os bens que eles têm fora do país, o dinheiro que eles têm fora do país, vão perder isso. Porque ali será num aos olhos da comunidade internacional. Porque hoje já não existe mais. Eles não podem escamotear o assassinato que eles. Porque imagine essa multidão que saiu com Venâncio Mondlane. Quem é a polícia que podia chegar aí com arma e matar aquele povo todo? Se ainda o povo quisesse mesmo fazer uma grande, vamos dizer assim, não quisesse respeitar a Constituição, não é? Que determina que a manifestação tem que ser pacífica. Se a manifestação é pacífica, as autoridades não podem sair na rua com um gás lacrimogêneo. Isto é desafiar praticamente a população para irem mano a mano. Então, se isso acontece, não vale a pena as autoridades reclamarem, porque são as autoridades que se fizeram faltar respeito, não se respeitaram. Porque as autoridades que se respeitam, quando há manifestação, uma manifestação não é preciso pedir autorização dela. É apenas dar a conhecer que vamos manifestar. E saber quais são praticamente os trilhos em que vai se passar. E a polícia enquadrar apenas a manifestação até quando a manifestação terminar. Agora, por que o gás lacrimogêneo? Isto mostra praticamente que
um regime que quer mostrar a sua autocracia, não é? Que quer demonstrar praticamente que está por cima da lei, porque reprimir uma manifestação pacífica é querer praticamente insultar a população, quer dizer, é incentivar a população a praticamente a responder. Quando responder, depois o regime justificar-se, não, a população é que fez isso, por isso o regime fez isso. Mas eu vos digo, como uma multidão, não há regime que suporta, não há regime que resiste. Não há. É apenas uma determinação da população. Quando o povo é determinado, as coisas acontecem. Mas quando o povo é um povo medroso, um povo que praticamente parece que a sua consciência foi abduzida a ser escravo, né? Escravo da pobreza, escravo de maltratos, escravo de humilhação, escravo da situação em que ela se encontra. Porque muitas das vezes os regimes perduram no poder quando o povo está de acordo, não é, do trato que esse regime lhe dá. Porque muitas das vezes nós podemos aqui estar a falar o povo angolano para a libertação, etc, etc, melhoria do povo. Mas afinal de contas o próprio povo gosta mesmo de ser escravo. Gosta de ser um povo e ali vamos buscar porque os colonos tinham tanta proeza praticamente no meio dos africanos. Porque a mentalidade foi treinada para ser escravo, para ser humilhado, não é? Para ser indigno. Porque um povo que não tem mentalidade de escravo, não tem mentalidade de pobreza psicológica ou pobreza intelectual, um povo que não... Esse povo insurge-se contra todo o regime que tenta lhe oprimir, que tenta lhe tirar a sua liberdade, porque o homem nasce livre. A Revolução Francesa não brincou com aqueles que queriam reprimir praticamente a sua liberdade. A França é um país livre, um país democrático, com liberdade de expressão. Porque houve uma revolução. Houve uma revolução. Eu sei que alguns vão dizer, mas o Dr. Cláudio está a incitar as pessoas à revolução. Não, estou a incitar as pessoas a saberem assumir a sua responsabilidade como seres humanos e não como seres abduzidos, como seres inexistentes, porque o angolano não existe. Então, um povo que vive na pobreza e na miséria e que lhe dá uma engenharia para poder se sentir que existe, vive de esmolas daqueles que dirigem, é um povo indigno. Porque os trabalhadores que trabalham e que estivessem a ganhar bem o seu salário teriam uma vida digna, de ter a casa própria, de ter um carro próprio e de ter condições para a sua família. Esta é uma dignidade que tem que se lutar através da democracia para se conquistar. Agora, estarem a viver apenas de pequenos esquemas, não é? De pequenos favores. Infelizmente, não estão a se dignificar como seres humanos. E se vocês não são seres humanos, não podem ser tratados como seres humanos. Se vocês, como povo, não se consideram como seres humanos, então quem está a dirigir tem razão de fazer o que quiser de vocês, porque vocês não se consideram como seres humanos. Esta é a realidade. Isto vale para toda parte do mundo onde se encontra o homem negro. Não é só na África. E a África devia ser o baluarte desse povo negro que se encontra em todas as partes do mundo. Porque para nos considerarem nós os negros que estamos em todas as partes do mundo como seres iguais, não é? Aos brancos ou a outras raças, ou a outras cores de pele, vamos dizer assim, outras melaninas, não é? Porque a raça é uma, é a raça humana.
Para ver essa consideração, as pessoas vejam de onde vocês saíram. Se de onde vocês saíram, nos países onde vocês saíram, o povo é considerado como rato, o povo é considerado como seres humanos inúteis, inexistentes, que não sabem reivindicar os seus direitos, não sabem impor, não é, os seus direitos. Como é que vocês acham que vão considerar o resto dos negros? A revolução tem que começar no vosso próprio país. Os governantes têm que saber respeitar o povo, têm que saber dignificar o povo, têm que compreender que são serviçais do povo, são escravos do povo, servos do povo e não chefes do povo. E o próprio povo tem que compreender que ele é o chefe do governante e não o escravo ou serviçal do governante. O papel está praticamente mal interpretado. Os rolos estão mal interpretados. Compreende? Aquele que é o dono do país, que é o dono da terra, é tratado como escravo. Como alguém sem valor. Não pode. Não pode. Tem que começar a reivindicar isso, tem que começar a pedir mais dignidades para vocês, tem que começar a pedir mais direitos. Não é só os deveres, porque esses regimes autocratas têm manias de exigir apenas os deveres à população. Vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Se não fazer é contra a lei. Inventam um monte de leis, interpretam mal a Constituição a seu favor. Não, nós somos o governo, nós é que dirigimos. Vocês têm que cumprir, vocês têm que cumprir. E quando é que vocês também vão cumprir o vosso dever? Porque governar é tratar o povo como seres humanos. Quando é que vocês vão cumprir o vosso dever? Então não podem pedir ao povo respeitar, não é? Os deveres que vocês impõem, se vocês não estiverem a cumprir, não é? Os direitos desse povo. É recíproco. Você cumpre. Eu vou cumprir o meu dever, mas você que me dirige tem que cumprir o teu, tem que cumprir o meu direito. Não é só apenas deveres, quer dizer, 99% de deveres e 1% de direito. Não pode. Não pode. Direito à liberdade não existe. Expressão não existe. O pensamento não existe. De agrupamentos não existe. Desconfiança. Devem estar a criar coisa para darem um golpe no Estado. Não, política agora, não. Isto ali é crime contra a segurança do Estado. Vão andar atrás das pessoas. Tudo isso é o quê? Quer dizer, é um povo que só cumpre, não é? Só cumpre os deveres do regime e o próprio regime nunca cumpre os direitos desse povo. Não pode. É tempo de dizer basta. É tempo de dizer basta. E isto que nós estamos aqui a falar ajuda os governantes a repensar praticamente a maneira como desenvolver o povo os seus direitos. Tem estatuto escrito democrático, somos democráticos, somos não sei mais quanto, mas não sabem exercer a democracia. Por isso é que eu disse que tem que haver muitas convenções com os pares na matéria da democracia. Dentro dos partidos políticos, chamem experts internacionais para ensinar os vossos quadros, ensinar os vossos membros, os vossos militantes, o que é que significa a democracia. Porque se os vossos partidos, na verdade, não há democracia dentro delas, então não vão conseguir transpassar para a população essa mesma democracia. Porque se você ainda que é militante do partido, MPLA, UDIT, FNLA e consort, não sabe o que significa a democracia, como é que vai exigir a população exercer a mesma democracia? Quando a população estiver a exercer a democracia, você vai cair em cima dele. Porque você vai ver que está a lutar contra um partido. Por exemplo, alguns que estiverem a ouvir isso aqui vão dizer isso. O Dr. Cláudio falou contra o nosso partido. O Dr. Cláudio falou contra o nosso partido.
Isto mostra claramente que os indivíduos não entendem o que é a democracia, nem os direitos de liberdade, nem os direitos que me oferece a Constituição. Eles atropelam esses direitos. Por quê? Porque o partido está acima dos meus direitos. Não. Nenhum partido político, nenhuma parte do mundo está por cima dos direitos do cidadão. Os direitos do cidadão estão protegidos pela Constituição do país. Nenhum partido, nem MPLA nem UNITA, está por cima da Constituição. Nem a Casa para já servir Angola, nem sei lá quem. Nenhum partido. Mas muitos desses líderes desses partidos, nos quadros desses partidos, os militantes desses partidos, tentam fazer crer os angolanos o contrário. Que o partido está por cima dos direitos do povo. O partido está por cima da Constituição da República de Angola. Não pode. É ali onde entra o sarrabulho que cria todas essas discrepâncias que existem no país. Fazendo com que os políticos são políticos da quinta categoria. Por quê? Porque não entendem o que é a democracia. A democracia é desenvolver o direito ao povo. Qual é o direito do povo? A Constituição é clara. E se vocês, como governantes, como partidos políticos, acharem que estão a atropelar um direito dentro da vossa como é que se diz, da vossa instituição política contra a população, basta apenas se desfazerem dela. O dia que os partidos políticos em Angola, MPLA, UNITA, FNLA, PRS, para já servir Angola e outros blocos democráticos, outros partidos políticos, dentro do vosso próprio partido político, respeitarem os princípios da democracia, então Angola vai começar a respirar também a democracia. Mas enquanto vocês foram totalitários, até esses rapazes miúdos aqui na Europa, esses jovens aqui na Europa, que se dizem que são ativistas, também são antidemocráticos. São intolerantes contra as opiniões dos outros. Utilizam o mesmo método que o MPLA utiliza. Amedrontar aquele que não está de acordo com eles, criarem problemas, situações, perseguir as pessoas nas redes sociais, criar grupos para simplesmente atacar a pessoa, falar mal da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não se conforma. Ou por quê? Porque a pessoa tem o seu ponto de vista e eles queriam que essa pessoa, se deixasse levar pelos pontos de vista deles como sendo ativistas ou canepoeiros. Desculpa a expressão. Não é? Então, quem não respeitar certas cabeças que se dizem como ativistas, sobretudo aqui na Europa, aqueles que se dizem que somos nós os chefes dos ativistas, quem não os respeitar é perseguido. Cria-se grupos para atacar nas redes sociais, inventar mentiras, calúnias, etc. Tudo isso são comportamentos que mostram. E eu tenho dito isso e sempre falei isso aos grupos. Falei sempre dizendo, se vocês não forem democratas, então não culpem o MPLA e nem vale a pena lutarem contra o MPLA. Porque amanhã se o MPLA sai e vocês estiverem no lugar do MPLA, e olha que muitos desses ativistas aqui na Europa são da UNITA. Muitos desses ativistas que você vê nas redes sociais e ativistas, muitos deles são da UNITA. Mas são intolerantes. São intolerantes. E a UNITA aqui na Europa, eu não sei como é que o presidente Adalberto Costa Júnior devia tentar inspecionar a UNITA aqui na Europa, porque eu ouço a dizer que é a ala do Dr. Samakuva, que não acredito, mas é o que se diz. Esta ala tem estado a fazer entrar dentro da UNITA os ditos ativistas que são terríveis. Indivíduos intolerantes, antidemocráticos. Estão sempre nas redes sociais a acusar o MPLA, mas eles fazem pior que o MPLA. Perseguem os outros,
maltratam os outros, caluniam os outros, quer dizer, utilizam o sistema de assassinato de caráter contra os outros e depois dizem que são ativistas. E quando vêm para vir atacar os governantes em Angola, ofendem mãe, ofendem o pai, ofendem a fisionomia, entram na vida privada das pessoas e enfim, são esses os ditos ativistas que têm aqui na Europa. Por isso que outra vez eu vos disse que tem que ter muito cuidado com eles, porque muitos deles fazem isso, mas estão ao serviço dos serviços de informação em Angola. Abrem muita boca, mas trabalham para os terceiros que trabalham para os serviços de informação. Então, é isso aí. É isso aí. Então, nós queríamos que o Adalberto Costa Júnior tivesse feito o mesmo que Venâncio Mondlane fez. Mas prontos, ele disse que não queria derramamento de sangue, porque também não é mentira, nós vimos, não é, a motivação do MPLA nesse aspecto. De alguns, não vamos dizer todo o MPLA, de alguns indivíduos do MPLA, preparados para esse aspecto, para derramar mesmo sangue e depois culpar o Adalberto Costa Júnior como sendo como fosse o autor do motim na sociedade, não é? E estaria preso até hoje se isso tivesse que acontecer. E por quê? Bom, o povo tem que estar determinado. Se o povo não estiver determinado, a democracia será impossível e os vossos direitos nunca vão conquistá-las. Não esqueça que o 4 de fevereiro contra o colono português foi para conquistarmos nossos direitos. E ainda no tempo colonial havia certos direitos que hoje em dia em Angola já não existem. Mas veja que naquela época, mesmo tendo certo direito da educação, a saúde, não é? Não é como a saúde de hoje, não é como a educação de hoje, uma educação que não está praticamente a formar quadros adequadamente para o futuro do país, não é? Sobretudo os que passam na Universidade de Agostinho Neto, não é? Que é a universidade do MPLA, praticamente, dos quadros do MPLA. Então, esse é o grande problema que nós temos. Mas veja que mesmo com aquelas condições que o colono dava, os angolanos reuniram-se, não é? Para atacar o colono português. Meu pai, que estava no seminário para ser padre, teve que abandonar o seminário para ser padre, já no quarto ano ou terceiro ano, quase já para acabar para ser padre. Foi convencido praticamente para a guerra da libertação da Angola dos colonos portugueses. Teve que abandonar praticamente a sua formação, não é? Para se meter nas fileiras dos grupos revolucionários para a independência da Angola. Não é? Por quê? Porque ele achou que os direitos que o colono nos dava não eram a 100%. E nós queríamos a 100%. E agora, depois do colono sair de Angola, estão aonde os vossos direitos a 100%? Onde é que estão os vossos direitos a 100%? Não há. Falta de água, falta de luz ou eletricidade, falta de saúde em condições, falta de emprego, salários de uma miséria, o que mais? Direito à liberdade de expressão não tem, como não tinham no tempo do PIDE, no tempo do colono, porque o PIDE impedia. O PIDE impedia o quê? Direito à liberdade de expressão, direito a reuniões, a manifestação, direito à liberdade de pensar. Tudo isso era impedido pela PIDE, porque era contra os interesses do colono. Foi por causa desses direitos, por falta desses direitos que eu acabei de mencionar aqui, que os revolucionários angolanos pegaram nas armas para lutar contra o colono. Depois de conquistar a tal independência, o que vem no poder continua a reprimir os angolanos desses direitos. Eu tenho visto aí alguns não sei como é que posso tratá-los, que dizem que não, se não houvesse liberdade de expressão, a UNITA não podia estar, não podia haver eleições, a UNITA não estaria aqui.
podia continuar nas matas. Se vocês conseguem criticar o presidente da República na rádio, na televisão, isso dá o direito. Na televisão de Angola, ninguém consegue criticar os governantes. A televisão é pública, a Rádio Nacional é pública, a TPA é pública, a Rádio Nacional é pública, o Jornal de Angola é público, a Angopa é público, mas esses meios não são utilizados pelo povo, em favor do povo. São meios utilizados contra o povo. Meios de propaganda para o partido que dirige o país. É mais um direito que foi excluso do povo. É um direito que foi excluso do povo. Tal como no tempo colonial se fazia. Quer dizer, mudou-se o colono dos brancos para ser substituído pelo colono dos pretos como nós. É esta a situação. Mas felicitamos o Venâncio Mondlane, um jovem corajoso que conseguiu sair na rua, que conseguiu praticamente demonstrar que a coragem, né, na luta contra a opressão do Frelimo, não é? E corajosamente saíram na rua para protestar contra o Frelimo. Estão de parabéns. Nós felicitamos e, infelizmente, a vitória do Venâncio, esta aqui é uma fotografia praticamente da manifestação de Moçambique, não é? No dia, hoje, uma manifestação feita hoje, não é? E aqui temos o Venâncio Mondlane pedir às pessoas para entrarem em casa calmamente, porque o objetivo foi atingido. O objetivo foi alcançado, aliás. Então, são estas coisas que nós queríamos também ver em Angola. Queríamos também ver em Angola, na pessoa da Adalberto Costa Júnior, e não só da Frente Patriótica Unida. É disso que nós queríamos ver. É disso que nós queríamos ver. Mas, infelizmente, não foi assim. Não foi assim. Achou-se melhor jogar pela prudência e acabamos por cair numa armadilha que hoje muitos militantes do MPLA têm estado a dizer, que se de facto se a UNITA soubesse que ela tinha ganhado as eleições, não podia aceitar estar no Parlamento. E nós também pedimos à UNITA para que não fizesse isso. E muitas pessoas disseram, não, se a UNITA não fizer isso, vai perder os direitos financeiros, e sem direitos financeiros não vai se conseguir fazer nada. Então o MPLA já tem praticamente tudo nas mãos, já tem a carta nas mãos. A carta do MPLA é: eu vou sempre fazer isso e eles vão sempre seguir e dançar a minha música, porque vão precisar de dinheiro para funcionar e vão meter militares na rua, eles vão ter medo que eu vou derramar o sangue, então vão deixar sempre eu passar. É esta situação que a UNITA, ao aceitar assentar no Parlamento e ao aceitar estar praticamente nos órgãos do Estado, acabou por dar razão, não é, ao MPLA, que batotou as eleições. É isso. Eu sei que o Mondlane deve ter ganhado ali um bom número de deputados, ele também vai ir no Parlamento. Vai ir no Parlamento porque ele precisa fazer funcionar o Chegamos, ou o Podemos, aliás. O Podemos, eu digo o Podemos.
ele vai poder fazer funcionar o Podemos. Para fazer funcionar o Podemos tem que ser com os direitos financeiros que são dados aos partidos políticos que têm deputados na Assembleia Nacional. Ele vai fazer o mesmo que a UNITA fez, vai ter deputados na Assembleia Nacional. Não sei qual é a função que ele vai exercer na Assembleia Nacional, o chefe do grupo parlamentar, não sabemos o que o Milano vai fazer. Mas tudo isso acaba-se por cair na tentação de deixar, não é, o que roubou os votos ser praticamente, quer dizer, ser oficializado. Ser oficializado. Este é que é o mal. Mas pronto, está de parabéns, Milano. E eu digo, muito obrigado por terem seguido até aqui sobre esse nosso ponto de vista. Esperemos que haja mais Mundlanos em Angola, capazes de mexer com a estrutura da população. Mas também os povos a população tem que sair do medo e assumir. E assumir. E assumir. Não podem vir com aquela, não, é preto como nós, contra o colono eram brancos, agora ele é preto como nós. Não se trata de ser preto ou ser branco. Trata-se do comportamento. Do comportamento. Se o branco oprimia-te, não deixava você exercer os teus direitos, o mesmo está acontecendo hoje. O mesmo está acontecendo hoje. Então, os outros na Europa, mesmo em Portugal, não, conseguem se sentir livres porque está a se conservar o patrimônio da revolução, não, dos escravos. Os militares conseguiram meter o regime autocrata, não é, ditador do Salazar, fazendo praticamente cair. Os militares é que fizeram cair. Porque os militares viram que a maioria da população estava a pedir socorro. Não sabiam como fazer. Agora, será que os militares de Moçambique, esses aqui que estão a lançar gás lacrimogêneo nos grupos, na manifestação, e esses nossos de Angola, serão capazes? Já foram corrompidos, deram-lhes condições, minas de diamante nas lunas para explorar, têm 20 miúdas como namoradas, têm não sei quantas casas em Luanda, são os donos do país, é um regime militar. Achas que esses militares aí, nas suas consciências, ainda há um espaço para os direitos da população? Não. O que eles querem é que a população se dane, continue pobre, miserável, que é para eles continuarem praticamente a abusar das vossas filhas como eles quiserem. É isso que eles querem. E a promover uma cultura de pouca vergonha que não é nossa, das miúdas nuas, quer dizer, as que andam, quer dizer, das tais miúdas que cantam aí, os culturistas e caneco lá, que dançam nus, etc., que são promovidos por esses generais sem vergonha que fazem comprometer os nossos princípios. Então é este tipo de regime que nós temos, distrair os jovens numa cultura de pobreza mental, uma pobreza intelectual, uma pobreza humana. Uma pobreza humana. Essa é a tristeza. Então, todos estes valores têm que ser recuperados. Os direitos do povo têm que ser recuperados. E como? Sendo o povo corajoso, capaz de confrontar o que der e vier para conquistar os seus direitos. Porque tem também muitos no próprio regime que estão à espera disso, que pedem que o povo tem que ser corajoso. Eu estava a ouvir o professor Raimundo, que também falou a mesma coisa. Enquanto o povo for um povo bundão, um povo que se conforma com o miolo do pão, não é? Que se conforma com a miséria que lhes é oferecida. Esse povo nunca vai fazer nada, nunca vai sair da escravatura, nunca vai sair praticamente da opressão em que ele se encontra. Mas um povo que se dignifica, que se valoriza, não aceita esse tipo de brincadeiras. E o que é que ele faz? Vai reivindicar democraticamente.
vai reivindicar e o regime tem que ouvir o povo, a reivindicação do povo e criar políticas que vão no sentido de respeitar os direitos da população. É isso que tem que acontecer. Mas, pronto, infelizmente, nós outros vamos continuar sempre a alertar e a fazer com que a consciência dos angolanos não continue no sonâmbulo e fazer com que a consciência dos dirigentes também não continue no sonâmbulo. Porque os dirigentes podem resolver isso sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu me lembro. Por isso é que o Adalberto Costa Júnior tinha dito: se a UNITA ganha as eleições, não haverá perseguição, não haverá nada. O que você tem, já tem, pronto, acabou. Era um contrato que o Adalberto Costa Júnior estava fazendo com os dirigentes do MPLA e não só. Não só. Era uma porta aberta para saírem com cabeça erguida. Mas não. Eles querem um regime que vai lhes tirar a força e depois vai lhes perseguir um por um, levá-los no tribunal e restituir tudo que roubaram de Angola. É isso que vocês estão à espera. É esse tipo de regime que vocês estão à procura que seja praticamente implementado em Angola. Então, o povo quer a paz. Querer a paz significa dizer: compreendam qual é a vontade do povo e respeitem a vontade do povo. A Comissão Nacional Eleitoral tem que ser independente, não pode ser ao serviço do regime. Tem que se começar a ver também a problemática do Manico, porque é o mesmo Manico da Comissão Nacional Eleitoral em Angola, que saiu de Angola, foi em Moçambique para ser um dos quadros da Comissão Eleitoral de Moçambique. Por isso é que Moçambique está a repetir a mesma dose, tal como o Manico aplicou nas eleições em Angola, batotando a UNITA. Da mesma maneira, Manico aplica o mesmo método em Moçambique para batotar o Podemos, do Venâncio Mondlane. Infelizmente. Meus amados, muito obrigado de me terem seguido até aqui. Coragem, nós pedimos coragem ao Venâncio Mondlane e pedimos à comunidade internacional que esteja de olho com o regime do Frelimo, porque esse regime autocrata, tal como seu irmão, regime irmão em Angola, o MPLA, vai arranjar maneiras de como se desfazer deste jovem, sabendo que tem muita gente, a maioria da população moçambicana está atrás desse jovem. Então, a comunidade internacional tem que estar de olho para protegê-lo. E os moçambicanos também, peço aos nossos irmãos moçambicanos que estejam de olho, controlem e protegem, mesmo se for para formarem grupos, não é? Sei lá, não vou dizer paramilitar, mas grupos de proteção, para protegerem o Mondlane, façam. Se for necessário, vão no Brasil ou sei lá onde, comprem um carro blindado para o Venâncio Mondlane, que é para ser protegido, porque da maneira como mataram o seu advogado, um dia vocês podem assustar que aconteceu, vocês não vão poder fazer nada, porque esse regime é sanguinário. É sanguinário. Então, pedimos à comunidade internacional e os moçambicanos protejam o Mondlane, estejam atentos, continuem a se mobilizar, que a vossa mobilização não termine porque foram batotados e deixem estar, como estou a ver a mobilização de muitos angolanos hoje, é uma mobilização que está praticamente paralisada, não é? Enfim, não, vocês aí no Moçambique, força, continuem praticamente unidos atrás do Venâncio Mondlane, organizem-se e não deixem cair a vossa motivação de um dia fazer cair esse regime e a democracia vencer no Moçambique. Muito obrigado, meus amados irmãos de Moçambique e nossos compatriotas em Angola e em toda parte do mundo, ao povo afrodescendente e não só, todos os africanos onde estiverem, nossas saudações fraternais e esperemos que este vídeo possa vos ajudar, não é,
a lavarem o vosso raciocínio, não é, da dominação do raciocínio colonial e não só, mas a paz com toda a gente e tranquilidade com toda a gente. Ok? Muito obrigado. Continuem a afirmar o vosso africanismo. Continuem a afirmar as nossas culturas do povo bantu, do povo africano. Continuem a afirmar aquilo que nós somos. E não se deixem mais continuar a ser dominados pelas culturas dos povos alheios, porque já estragaram muito a consciência dos africanos. E é só ver para aquilo que os africanos tornaram-se hoje. Tornaram-se um povo inexistente por causa das culturas alheias. Então, assumimos a nossa cultura para sermos gentes de verdade. Os outros assumem as suas culturas para serem também gente. Eles se sentem gente porque assumem a cultura deles. Então, nós também, como africanos,